Qual é o efeito de um campo magnético externo sobre o momento de dipolo magnético? Qual é a força exercida sobre esse dipolo magnético? E o torque? O que é magnetização, afinal de contas? Para respondermos a essas perguntas, nós abordaremos os seguintes assuntos neste vídeo. Primeiro, força e torque no momento de dipolo magnético. Em seguida, veremos o conceito de magnetização. Concluiremos com algumas considerações sobre os assuntos apresentados no vídeo. Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à 25ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados no comportamento e característica dos materiais magnéticos. Vamos começar com o nosso primeiro item, força e torque do momento de dipolo magnético. Vamos colocar nosso laço retangular de corrente na origem e dar uma inclinação θ em relação ao eixo Z. Esse laço retangular é o modelo do elétron circundando o átomo. Esse B maiúsculo é o nosso campo magnético externo. Indução magnética, sim, mas B igual a mH. Lembra dos vídeos passados sobre força magnética e torque? Vamos aplicar esses conceitos agora. Então, observe na figura que nós temos uma corrente no sentido convencional, circulando o laço, o momento magnético M, com a seta em vermelho, fazendo um ângulo θ com o eixo Z. Aplicando a regra da mão direita, ou o cubo de Gibson, nós vamos perceber que as forças sobre os lados inclinados, lado A, se anulam e apenas servem para deformar esse laço, não tem um efeito de rotacional. Lembre-se que B é o campo externo aplicado e I é a direção convencional da corrente. Os lados da espira, como mostrado na figura, têm dimensões A e B. O torque está na direção positiva do eixo X. Na figura, vemos o cubo de Gibson, regra da mão direita, indicando a direção dos vetores campo magnético ou indução magnética B, o elemento diferencial de comprimento da espira dl, mostrando o sentido convencional da corrente I, vermelho, e a força magnética resultante F. Temos agora a nossa espira com o campo B externo à direita acima e as forças magnéticas mostradas por Fmag, fazendo um ângulo θ com o alinhamento da espira. A rotação, o eixo de rotação, o eixo X, e a distância da força magnética até o eixo é A sobre 2. No lado esquerdo acima, nós vemos que a corrente está saindo na direção, saindo da tela na nossa direção. E à direita abaixo, a corrente está entrando pela tela. Vamos utilizar a equação da força, I, integral de percurso fechado, dl racional B, e temos que o módulo, então, I, B, B maiúsculo. A força é sempre paralela ao eixo Y, força magnética. Mas nós sabemos também que a força que vai fazer a rotação da espira não é a força magnética, é uma componente perpendicular à espira, a figura FR. Essa força de rotação é a força magnética seno de θ. Sabemos que torque é força de rotação vezes distância. No caso, a distância é A sobre 2. As forças magnéticas, conforme comentados, são paralelas ao eixo Y. O módulo de cada força é dado por Fb maiúsculo e B minúsculo. O módulo do torque em cada lado da espira parcial é dado pelo produto da força pela distância, igual a F magnética A sobre 2 seno de θ, que vai ser B e B, B minúsculo, A sobre 2 seno de θ. O torque magnético total sobre a espira, portanto, de cada lado, é IAB, B maiúsculo, seno de θ, direção a X, que pode ser escrito como M, momento magnético, B, seno de θx. Esse é um produto bastante conhecido, um resultado bastante conhecido na análise vetorial. Nós podemos escrever que o momento de dipolo magnético, portanto, é a corrente vezes a área desse laço fechado, ou dm igual a I ds, superfície. Ora, se o torque é mb seno de θ na direção a x, podemos dizer que o torque total é dado pelo produto vetorial de m, momento de dipolo magnético, e B, que é a indução magnética, onde M e AB é o momento de dipolo magnético do laço. Quando o material magnético é submetido a um campo magnético externo, representado por B externo nas figuras anteriores, a maioria dos dipolos magnéticos desse material tendem a se alinhar na direção de B externo, já que sofrem a ação de um torque, dado por DMI, B externo, e de individual, cada um deles. Da definição de momento de dipolo magnético, obtém-se que θ, esse pequeno torque, DMI, B externo, ou II, DSI, B externo, sendo θI. Isso é individual, cada um dos dipolos vai ter um ângulo diferente, por exemplo. Esse é o valor do torque exercido sobre cada um dos momentos de dipolo magnético do material magnético, submetido ao campo magnético externo, B externo. Aí está a equação do torque, e observe que essa equação ela pode fornecer
dois valores. O valor exato do torque em qualquer distribuição de corrente localizada na presença de um campo magnético uniforme, ou o valor exato do torque em relação ao centro de um dipolo de dimensão infinitesimal perfeita na presença de um campo não uniforme. Observe que a equação acima é idêntica na forma da equação elétrica análoga para o torque elétrico, onde o torque elétrico é igual a P produto vetorial de E. O torque elétrico atua de forma a alinhar o dipolo elétrico do material com o campo elétrico. Observe que este é um caso geral. O torque tende a alinhar o momento magnético com o campo magnético externo aplicado. O dipolo magnético se alinha, tende a ficar em paralelo com o campo magnético externo de excitação B. É esse torque que caracteriza o fenômeno do paramagnetismo. Mas não é bem assim. Embora pareça ocorrer de modo geral, sabemos que nos átomos os elétrons se sincronizam em pares com spins contrários, neutralizando o torque na combinação. Assim, o paramagnetismo geralmente ocorre em átomos com um número ímpar de elétrons, onde esse elétron solitário está submetido ao torque magnético. Ainda assim, o alinhamento perfeito não ocorre, devido aos efeitos das colisões térmicas que tendem a reduzir esse alinhamento. Paramagnetismo, então, o torque devido ao campo magnético externo aplicado B externo faz com que os momentos de polo magnético se alinhem com as linhas do campo magnético externo aplicado, mais observável em átomos com um número ímpar de elétrons. Em um campo uniforme, nós podemos deduzir que a força resultante em um laço de corrente é igual a zero, fechado. Então vamos aplicar nossa equação. O que nós estamos vendo? O B é constante, o campo é uniforme, então ele pode ser retirado para a forma da integral. Ora, uma integral fechada de percurso, que começa e acaba no mesmo lugar, é zero. Portanto, a força resultante é zero. Isso é válido apenas para um campo uniforme. Para um laço infinitesimal, com um momento de dipolo M submetido a um campo magnético B, a força magnética é dada por nabla, produto interno escalar de MB. Parece familiar? Lembra do equivalente para o campo elétrico? Olha só, trocamos M por P e B por E. E temos aí a nossa equação também para a força elétrica, bem parecidas. Mas você deve estar se perguntando, afinal, como é que nós saímos desta equação da força de Lorentz para essa equação de relação de torque? É muito fácil. Verifique a resolução do problema 6.2 do Griffith, que é a nossa referência. A resolução você encontra facilmente na internet. Boa sorte. O campo magnético aplicado externo, B externo, altera a órbita do elétron ao redor do átomo. Essa alteração impacta na velocidade de rotação do elétron. Podemos obter uma equação que relaciona a mudança resultante do momento de polo magnético em função do campo magnético externo aplicado, da carga e da massa do elétron, do raio da órbita desse elétron e do campo magnético aplicado. Vejamos, a mudança de momento, um ΔM, mudança de momento de polo em função do campo externo, é dada por essa equação, onde está mudança, a variação do momento. Quanto variou, é função do diretamente proporcional ao campo magnético externo aplicado. Mas a equação também tem outros parâmetros. E é a carga do elétron, R é o raio da órbita do elétron e ME é a massa do elétron. Um parâmetro muito interessante na fórmula é este sinal negativo. Então tem um vetor que é menos um outro vetor. O que significa isso? A variação do momento magnético, nosso ΔM, ele se opõe à direção de B. Ué, mas não se alinha? Mais uma pegadinha. O sinal negativo mostra que há variação do momento de polo. Eu tinha um momento de polo, agora vou ter um outro valor, teve uma variação. Ela está em oposição à direção do campo magnético externo. Nas condições normais, as órbitas dos elétrons no material estão direcionadas de forma aleatória, nós já vimos isso. E os momentos de dipolo orbitais se cancelam mutuamente. Entretanto, na presença de um campo magnético externo, cada átomo recebe um momento de dipolo extra, e tais incrementos estão em oposição, sinal negativo, lembra? Ou antiparalelos ao campo aplicado externo. Esse é o fenômeno responsável pelo diamagnetismo. É um fenômeno universal que afeta todos os átomos. É, no entanto, muito mais fraco em intensidade do que o paramagnetismo,
e é mais observado em átomos com um número par de elétrons, no qual o paramagnetismo é quase ausente. E como sempre, algumas simplificações foram feitas para nós chegarmos a esse resultado. O diamagnetismo é, na verdade, um fenômeno quântico, e o que aqui não é, né? Mas o importante é que, na prática, os materiais diamagnéticos, o momento de dipolo induzido, se opõe ao campo externo aplicado. Então vejamos, diamagnetismo, a variação dos momentos de dipolo se opõe à direção do campo magnético externo aplicado. É um fenômeno universal e é mais perceptível em átomos com um número par de elétrons. Vamos agora para o parâmetro magnetização. Vamos pensar. Nós temos um bloco de material, nós temos os momentos de dipolo magnético no material, essas elipses. Observe que eles apontam para diferentes direções. Não tem uma direção principal. Não, o campo magnético é zero. Na ausência desse campo externo, o que nós temos? O campo magnético é praticamente zero dentro do material, devido à aleatoriedade dos dipolos de momento magnético do material. Internamente, estamos dentro do material. Cada momento de dipolo magnético dentro do material magnético aponta para uma direção aleatória, conforme já falamos, não uma direção preferencial dos dipolos magnéticos. Portanto, a magnetização do material interna M igual a zero. O que vai acontecer quando eu aplicar um campo magnético externo ao material? Lembra que nós falamos até agora de força, de torque, reorientação dos dipolos magnéticos? Já sabemos que vai acontecer um certo torque sobre cada um dos momentos de polo magnético desse material. Aí está a equação. Com isso, ocorrerá uma tendência de alinhamento dos momentos de polo com o campo externo aplicado. Ainda não concluímos o assunto, mas vamos fazer algumas considerações sobre o que já vimos. Estamos começando a entender o efeito de campos magnéticos externos em materiais magnéticos. O efeito resultante é um torque que, pelo menos inicialmente, parece forçar os momentos de polo magnético a se alinharem com esse campo magnético externo. Os fenômenos de paramagnetismo e diamagnetismo passam a ter um novo entendimento, parcial ainda, mas ainda existem algumas surpresas a serem descobertas e entendidas. E ainda existem pessoas que não gostam de eletromagnetismo. Como? E o que veremos no próximo vídeo? O que são as correntes limitadas? Como surgem? Aonde vivem? As correntes limitadas existem? Podem ter efeito à distância? O que é essa magnetização do material? Qual a relação entre B, H e M? Indução magnética, campo magnético e magnetização. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.